Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos nessa noite. Hoje é dia 1º de julho de 2019, uma segunda-feira, 26 graus na cidade de hoje, pensou com calor. Brincadeira, 26 graus. Muito bem, nós estamos na companhia do Flávio, do seu Everson Moro, lá de Porto Alegre, a Nancy Chiarati, nossa amiga de todas as noites, a Daniele Bozo e a Lu Herrera. Vamos ver quem está pelo YouTube. A Lu está pelo YouTube. Muito bem. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, Vida Espírita. Item 1, Espíritos Errantes. A questão é a de número 224A. Não? Questão 224A. Tá lá? Tá bom. Na questão 200... E ela, você colocou aquela coisa, aquele perfume que você trouxe lá de casa aqui, nessa sala? Não. Olha aí que tá. Meu Senhor, tá vindo aqui, rapaz. Olha. Ó. Não tá dentro ainda. Ó. Não tá dentro. Então, dá um cheiro. É aquele cheiro lá. Bom, vamos lá. Questão 224A. Qual poderá ser a duração desses intervalos? O Kardec ele começa esse capítulo perguntando se a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo, depois ele dá sequência perguntando o que é a alma no intervalo das reencarnações. E os espíritos respondem que é um espírito errante que aguarda uma nova encarnação. E ele dá sequência para extrair o conhecimento dos espíritos, perguntando qual poderá ser a duração desses intervalos. Quer dizer que a reencarnação pode acontecer imediatamente, mas na maioria dos casos, com um intervalo mais ou menos longo. Não é isso? E os espíritos respondem, de algumas horas a alguns milhares de séculos. Né? Então, não tem tempo pré-determinado. Depende do interesse do espírito, do interesse que ele tenha nos espíritos que estão encarnados ou nos espíritos que vivem naquele planeta no qual ele vai reencarnar. De resto, não existe, propriamente falando, um limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Essa informação é de ordem capital. Ou seja, nunca um espírito vai ficar perpetuamente aguardando uma nova encarnação. Não é? E o espírito puro, ele não está aguardando uma nova encarnação. Então não pode ser considerado espírito errante. Né? O espírito tem sempre a oportunidade de ser voltado, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Ou seja, vai ter que arcar com as consequências do bem que tenha feito e do mal que tenha feito também, ou do bem que tenha deixado de fazer. Um espírito familiar de século desencarnado em cidade, eu acho que vai ser difícil quando ele encarnar de novo, ter uma adaptação. Se houver parentes desencarnados, você fala que ele vai ter... Não, tem milhares, ele está falando que é milhares de séculos. Cada desencarnado, ele volta... sim, mas depende do planeta para o qual ele vai ser destinado, né? Porque depende da rudeza do espírito, do atraso moral do espírito, ele vai ser designado para um planeta rude como ele. Agora, o fato é o seguinte, viu, Orlando? Independentemente do tempo que ele fica em estado de erraticidade,
Cada encarnação ou reencarnação no planeta é sempre uma adaptação. É sempre. Não tem como não ser. Não, olha, você vê, quanto tempo um homem leva para ficar adulto? Teoricamente, teria que levar 20 anos, não é isso? Aproximadamente, né? Mulher amadurece antes, mas vamos falar que, em média, 20 anos. Quer dizer, você imagina, o sujeito reencarna em horas. Reencarnou imediatamente, vamos dizer, vai. Vamos partir desse pressuposto. Tá. Daí ele leva 20 anos para ficar adulto. Ele leva 20 anos para se dar conta do mundo em que ele está vivendo. Não é? Até aí ele fica aí apalpando, ele fica aí testando, meio que sem saber o que ele está fazendo aqui, né? Não tem muita... Eu estou falando de espíritos como nós, né? Espíritos na nossa fase evolutiva. Então, quer dizer, quando ele chega com 20 anos de idade, amigo, tecnologia é outra, o jeito de falar é outra, a política é outra, o sistema social é outro, é tudo diferente. Aí você imagina um espírito que leve 30 anos para reencarnar, 20 anos, 10 anos. Né? Meu pai reencarnou com 6. Quer dizer, encontrou tudo. Por isso que a mulher amadurece mais rápido? Normalmente a mulher amadurece mais rápido do homem. Normalmente. Pode perceber, faz essa experiência, você vai ver que as meninas normalmente, 18, 17, 18, 20 anos, estão muito mais maduras que homens dessa idade. Tem homens que, o cara com 27, 30 anos, está pendurando brinquinho. Né? Chega com 50, eu conheci muita quase 60. Era mais moleque que eu tinha 22 na época. As minhas sobrinhas, elas estão assim, mas nada, tipo assim, elas já saíram do colegial, foram para a faculdade, já estão se formando, entendeu? Agora os meninos já, né? Por exemplo, o meu irmão dela começou a faculdade, fez 4 anos, parou, quer fazer medicina, tá difícil de passar, quer fazer medicina. Então, quer dizer, não sabe o que quer ainda, né? Elas vão até o fim, quando elas começam. A predisposição da mulher para a vida é outra, o propósito do espírito é outro. Né? O propósito do espírito, quando reencarna a mulher, é outro propósito. Né? A própria maternidade determina compromissos diferentes. Né? O próprio fato da possibilidade de ser mãe determina. Umas trabalham, são mãe e estudam. Hoje em dia, a mulher para reencarnar num país como o nosso, hoje em dia, ela tem que ser muito macho. Porque não é brincadeira. Ela casa, trabalha fora, volta em casa, tem jornada dupla, quando não tripla. Não é brincadeira, não. Hoje em dia. Quando não pega ignorante, que bate nela, então, tira o pó dela todo dia. Tem esse lado. Eu sou muito admirador dessas mulheres, são verdadeiras heroínas, né? Verdadeiras heroínas. Muito bem. Ainda tem que servir o peão na cama, né? Além de tudo, né? Questão 224b. Kardec segue complementando a pergunta anterior, dizendo o seguinte: essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Essa resposta dos espíritos aqui deixa bem claro, que o livre-arbítrio é uma lei, certo? E que nós temos, sim, liberdade de escolha, mesmo em relação à encarnação. Sim, é uma consequência do livre-arbítrio, ou seja, uma deliberação do espírito. Não é? É claro que ele vai deliberar, porque ele tem condição para isso. Ó. Eu quero ficar um pouco aqui, eu quero ficar mais um tempo em estado de erraticidade, porque eu quero aprender mais, eu quero receber mais orientações, eu quero estudar tal qual... Eu quero estudar a doutrina espírita antes de encarnar, por exemplo. Por que não? Não é? Eu quero amadurecer mais, eu quero estar mais em contato com espíritos bons, eu quero receber as instruções de espíritos que passaram pelas experiências que eu vou ter que passar, por exemplo, né? E coisas do gênero.
Então, ele vai deliberar no momento mais apropriado, que ele supõe seja mais apropriado para ele encarnar. É claro que vai receber orientação dos mais elevados, dos mais adiantados para isso, né? Mas ele deixa claro que ele não dá duas respostas para isso. É uma consequência do livre-arbítrio. Não tem nada de departamento reencarnatório, isso é tudo baboseira de romance, né? Não tem nada disso. Eles complementam, os espíritos superiores complementam a resposta dizendo: os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. E ele não está dizendo aqui de espíritos superiores, não. Não está falando, não. Ele está falando de espíritos do nosso tipo, do nosso jeito, daqueles que reencarnam em mundos como o nosso, né? Mas, para alguns, é também uma punição infligida por Deus. Aqueles estão respondendo segundo a maneira de pensar da época, né? A influência da Igreja Católica era muito grande na época de Kardec, né? Tanto é que, em 1870, a Igreja Católica, um ano depois da morte de Kardec, ou coisa que o valha, o próximo disso, eles declaram infalibilidade papal. Você imagina o grau de influência que tem a Igreja Católica na França daquela época. Porque a pergunta de Kardec é nesse sentido. Conforme a pergunta, recebe a resposta. Os espíritos, como eles são sábios, diferentemente da gente, eles respondem com o objetivo de não, vamos dizer assim, afrontar consciências. Não é? Eles não é esse o propósito deles. Mas antes dessa resposta, eles dão uma resposta clara, uma consequência do livre-arbítrio. O espírito sabe o que faz. Não é? Como Kardec perguntou daquela maneira, já pode ser também uma punição. Não há punição. O que há é consequência. Consequência dos nossos atos. Não é? Se houvesse punição, o espírito seria jogado no mundo de tal maneira que ele estivesse sendo, desta forma, penalizado, constrangido a viver uma vida que ele não quer viver. E não é assim. Não é assim que a coisa acontece. De que maneira a coisa acontece? O espírito se prepara, às vezes 1, 2, 3, 4, 5, 10 encarnações, para poder viver aquela encarnação em que ele vai resgatar uma falta grave. Ou seja, ele precisa ter todas as armas que eu falo, morais, psicológicas, emocionais, para viver aquele momento que será um momento difícil. Ele vai resgatar uma falta grave, porque aquilo está pesando na sua consciência. Então, ele precisa estar dotado de todos os recursos, vamos dizer assim, para poder vencer aquela encarnação. Quando ele se preparou mal para isso? A possibilidade... Ele achou que dava... A possibilidade de sucumbir é a mesma que existe em qualquer circunstância da vida. Você acha que dá e não dá. Entendeu? Quanta gente embarcou nessa história de financiar carro porque o carro estava barato e o juro estava baixo? O que aconteceu com uma boa parte desse pessoal? Estão devolvendo o carro até agora para os financeiros. E estão endividados até aqui, porque na hora de pagar a prestação não dá, ele pega um pouco no cartão de crédito, pega um pouco do cheque especial para pagar as contas, para suprir a diferença do orçamento dele, acaba se endividando, perde o bem. Quanta gente não está perdendo casa, Orlando? Para a Caixa Econômica está renegociando não sei quantos mil contratos, entendeu? Facilitando, quem dá uma parcela refinancia a dívida e tal, porque eles estão fazendo de tudo para o pessoal não perder as casas. Mau planejamento. Mau planejamento, exatamente isso. Certo? O espírito, ele está sujeito a falhar, está sujeito a planejar mal, né? Porque ele pode chegar, como é deliberação dele, ele pode chegar e falar: estou pronto. E às vezes não, entendeu? Às vezes você pode não estar tão pronto assim. Então, quando tem um pouco mais de bom senso, um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, ele vai pedir orientação dos bons espíritos, seu espírito guia, né? Ele vai conviver com os espíritos que já vivenciaram provas semelhantes. Pergunta: como é que foi para você? Como é que aconteceu? Não é? Aconteceu para mim assim, assim, assim,
eu vivi essa situação, eu vivi aquela, vai fazer uma pesquisa a respeito para saber o que ele vai encarar, ou não. O bom senso diz isso. Quando a gente precisa viver alguma situação, a gente busca o pai, busca a mãe, busca um conselho de uma pessoa que a gente confia, né? Busca quem sabe. Né? Assim são os espíritos, nós somos espíritos. Com a diferença de estar encarnado, mas somos espíritos. Né? Então, ele pode, se aconselhar mal, eu não digo, mas ele pode achar ou pensar que está pronto para viver uma situação e não está. Não é? Agora, isso não, para mim, na minha opinião, não vale por uma missão como a de Kardec, por exemplo. Tem muita gente no meio espírito que fala, não, encarnou um monte de gente, se ele falhasse, outros, que aí, conversa fiada. Já veio preparadíssimo para isso e se preparou por muitas encarnações antes de assumir esse compromisso. Tanto que não falhou e não falharia. Um cara como ele, quem conhece a obra dele, quem sabe como ele escreve, o pensamento dele, o bom senso que ele demonstra. Até porque ele já veio de uma ciência, né, que seria o magnetismo, essas coisas. Não só do magnetismo, ele foi um sacerdote druida. Um sacerdote druida tinha que se preparar 20 anos para ser sacerdote. Isso no tempo das Gálias, né? No tempo lá, antes de Jesus, antes de Jesus ele já tinha sido sacerdote druida. Quer dizer, o cara vinha se preparando, diz que ele foi a reencarnação do Johann Eck, antes do Johann Eck também, o reformista lá, o... John Hus. Hã? Não é John Hus? Do Hus, né? Então, quer dizer, o cara já vinha, né? Ele já vinha galgando aos poucos, né? Conhecimento, tudo isso, ó, esse jeito dele ser, esse jeito de escrever, esse jeito de lidar com as diferenças, com os diferentes, né? Com as diferenças de opinião, sem sair daquela postura de urbanidade, de educação, de bom senso e tudo mais, isso é próprio do espírito de altíssima qualidade moral. Não é qualquer um, não. Que a gente não custa nada para você mandar o cara para aquele lugar. Não custa 2 minutos. O cara começa a falar muita bobagem, entendeu? Ele foi ameaçado, ele foi achincalhado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi agredido moralmente, inclusive, falando que ele estava vivendo o dinheiro do espiritismo, que ele tomava dinheiro dos seus adeptos. Foi não? Não é. Milagre, hein? Então, quer dizer, você repara que o espírito que está sujeito a falhar é aquele que, como nós, ainda não tem a habilidade. Não está preparado, Não tem a habilidade necessária para encarar determinadas circunstâncias da vida, não é? E comete os equívocos mesmo, mas a vida é feita disso, de acerto e erro, tentativas e erros, não acerto e erro, tentativas e erros. A gente tenta e erra, até que chega uma encarnação que você mais acerta, né? Tenta e acerta do que tenta e erra. É assim que o espírito evolui, é assim que ele muda de planeta, para um planeta melhor. Né? Não, o melhor aço é aquele que passa mais vezes pelo fogo. Né? Não vai ser com um espírito diferente. O espírito ele endurece na moralidade, ele endurece no bom senso, na capacidade e no discernimento, se ele for passar mais vezes pela encarnação. A verdade é essa. Como nós temos o direito de decidir, nós vamos decidir quando, como e onde vai ser melhor para nós. Ninguém vai decidir pela gente. Né? Por isso que existe a possibilidade daqui na Terra a gente ter conhecimento da verdade espiritual, da imortalidade da alma, e trabalhar intensamente no sentido de conquistar esses bens. Agora, pergunto para vocês, existe aqui nesta sala, ou mesmo pela internet, companheiros que estão pela internet, existem dois que fazem as coisas da mesma maneira? De jeito nenhum. Cada um faz da sua maneira, porque somos individualidade. Né? E segundo a deliberação de cada um, segundo a maneira de decidir e de fazer, é que o espírito avança ou fica estacionário. Então, é isso que eles estão respondendo aqui. Né? Eles vão seguir respondendo o seguinte: outros pedem o seu prolongamento
para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito, a não ser no estado de espírito. Mais do que respondido, né? Se ele vai fazer estudo, ele vai fazer estudo de tudo o que lhe é conveniente. De tudo, vai fazer pesquisa, né? Vai se orientar através do conhecimento, através de outras ciências, que não muitas vezes nem são conhecidas aqui na Terra, ou no planeta onde ele vai encarnar. Enfim, ele vai usar a sua inteligência, o seu discernimento, da melhor maneira possível, e se preparar da melhor maneira possível para encarnar. Não é? Mas como qualquer atleta, porque isso é um exercício de paciência encarnar aqui, né? Como qualquer atleta, ele pode achar que ele está melhor preparado que o outro, e não está, o outro vai ganhar dele. É isso aí. Agora, como aqui não tem taça, nem prêmio, ele vai desencarnar, vai fazer todo um apanhado, né? Uma avaliação de tudo que ele fez, e vai preparar uma nova encarnação, tentando melhorar naquilo que ele não acertou. É assim que a coisa funciona. Ninguém foge disso, dessa avaliação. Ninguém. E não tem nenhum juiz togado para te julgar ou para dizer que você fez o que você deixou de fazer. É a consciência. A consciência é o aguilhão do espírito. A consciência é o aguilhão do espírito. É aquele que, como no boi, o aguilhão é aquele espeto que espeta a bunda do boi para ele andar. Né? O aguilhão da consciência é aquele que nos espeta para a gente caminhar para frente. Não tem como. E esse espeto não deixa de espetar a consciência de ninguém. Todos são, vamos dizer assim, incomodados pela sua própria consciência. Às vezes não dá muito valor, mas são incomodados. Tem coisa pior, né? Os outros podem acusar a gente, tanto mais, a consciência da gente pesa muito mais que qualquer... E o problema é que não dá para você dizer que não é. Não dá pra... O cara te acusa, esse cara, não me enche, quero nem saber da sua opinião a meu respeito. Mas a própria consciência não dá para você falar para ela, não me enche. Não dá para fugir, não. Vamos lá. 225. A erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos? Resposta não, pois há espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Quer dizer, nós somos anormais. O cara valoriza tanto a matéria, porque meu corpo... Você está no estado anormal, o seu estado de normalidade é o estado sem corpo físico. É lá que a gente vai estar. É lá que a gente vai ficar pela nossa imortalidade. Não é? E é isso que nós temos que valorizar. Aprender a valorizar. Mudar o nosso foco. Isso que é necessário a gente fazer aqui na Terra. Né? Ou como espírito mesmo, né? Como espírito sem corpo físico, entre uma encarnação e outra. É isso que a gente trabalha para mudar. É esse foco que a gente trabalha para mudar, não é outra coisa. Né? A gente é tão ligado à matéria, quando a gente é espírito primitivo, homens primitivos, a gente se liga tanto à matéria, e quando chega num momento como o nosso, a gente está intimamente ligado à matéria. O espírito está intimamente ligado à matéria, ele só entende aquilo que ele vê, aquilo que ele pega, aquilo que ele sente. Né? E mudar isso não é fácil. Mudar isso não é brincadeira. Não é fácil. Vai se esforçar para mudar a característica, mudar de posicionamento. Né? Questão 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Resposta: os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: no tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação, para se melhorarem, espíritos puros ou perfeitos, e não tendo mais necessidade da encarnação. Então, são esses dois estados, né? Não existe o terceiro estado. Né?
dois estados. Ou é um espírito errante ou é um espírito puro. Ponto. Né? Espírito errante é aquele que ainda está aguardando uma nova encarnação, por mais elevado que ele seja. Espírito puro é aquele que não reencarna mais, que não precisa mais de corpo físico e acabou. Né? Não tem mais necessidade de encarnar-se. 227. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: de que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Resposta: estudam o seu passado e procuram o meio de se elevar. É isso que a gente falava lá, agora há pouco, na pergunta anterior. Né? O espírito, ele estuda o seu passado, ou seja, ele faz um apanhado, né? Uma pesquisa. Provavelmente ele deve usar todos os meios disponíveis que ele tem em estado de erraticidade, né, para fazer um histórico. Né? Eu não sei se ele faz isso pela memória, né, ou se existe uma maneira dele anotar isso de alguma forma, colocar isso de alguma maneira num lugar onde ele possa visualizar para estudar. Deve existir uma maneira, eu não sei qual é, mas deve existir. E segundo o que os espíritos ensinam, o espírito, a partir do momento que ele desencarna, ele toma posse da lembrança de todas as encarnações. Né? Portanto, eu acredito que ele deve usar uma parte do seu tempo para atividades de aprendizado, uma parte do seu tempo para atividades sociais, por exemplo, relacionar-se com outros espíritos, conversar, dialogar e conhecer lugares diferentes, enfim, fazer como nós fazemos aqui a nossa parte social, né? Até por lazer também, né? E uma parte do tempo ele deve se utilizar para fazer um apanhado, um histórico mesmo das suas encarnações, saber onde ele vem errando reiteradamente, né? Aquele vício que ele não conseguiu vencer, que ele não conseguiu ainda se desvencilhar. E fazendo a Roselene Bonfante está conosco. Bem-vinda, viu, Roselene? Oi, Fê. Oi, Ana. Eu falei, agora todo tempo. É verdade. A Rose está com a gente, é um prazer. O espírito faz isso. Né? Estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Não tem segredo, né? Agora, a pergunta é, para que ele precisa de uma colônia? Nem de colônia, nem de perfume, nem de desodorante, nem coisa nenhuma. Né? Ele faz isso em estado de erraticidade, livre. Não é muito melhor estar livre do que estar preso em algum lugar? Do que estar localizado, circunscrito, fechado em determinado local? Já não chega que você fica aqui na Terra? Né? Limitado pelo corpo físico? Ele simplesmente tem um universo para circular, ou seja, ele vai tão longe quanto é permitido pela sua evolução. Os mais elevados, os mais adiantados vão mais longe, vão em planetas mais distantes. Os menos adiantados vão em planetas mais próximos, e aqueles que estão menos adiantados mesmo, os mais rústicos, ficam aqui, circunscritos à Terra mesmo, ficam ligados à Terra mesmo. Né? Mas para que ele precisa de ficar em colônia, para ficar estudando suas encarnações? Né? Aí vem não sei da onde, e aparece no meio da multidão, e fica fazendo palestra. Que isso, vai criar o centro espírita, né? Fazer palestra, que o cara é luminoso, é iluminado, umas bobageiras, umas coisas tão simples, está aqui claro. É coisa de ser humano, é coisa de religioso. Esse é o problema, certo? A gente não precisa de nada disso, nós somos espíritos livres. Sem corpo físico a gente é livre, para ir aonde quer, para fazer o que quer, segundo a evolução de cada um. Os mais evoluídos têm mais liberdade, os menos evoluídos não têm. E acabou o fim de conversa. Né? E ele vai fazer aquilo que, ele vai usar a sua inteligência, a sua evolução intelectual, de conformidade com o alcance dela. Quem tem mais evolução intelectual, quem se dedicou mais a evoluir a sua inteligência, o seu discernimento, vai usar esse discernimento em benefício próprio. Peraí, eu estava enganado, eu julguei errado. Né? Eu estava lá encarnado,
meu julgamento foi errado, eu pisei no tomate, fiz coisa errada, agora eu preciso usar a inteligência a meu favor. Eu preciso usar essa capacidade que eu tenho de entender as coisas, de compreender as coisas, em meu favor. Então, eu vou estudar a minha futura encarnação para saber o que eu devo, o que eu não devo fazer de melhor para mim. Porque esse é o interesse do Espírito. E se beneficiando, o que acaba acontecendo? Ele beneficia a todos que estão à sua volta. Não tem como ser diferente. A vida é em sociedade, o homem é um ser gregário, é um ser que vive em sociedade, ele é feito para viver em sociedade, né? Diferentemente de outros animais que vivem de maneira isolada, o homem não, né? Então, eles continuam respondendo, vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, atentem, vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos. Então, eles não ficam só entre os espíritos, em todos os lugares. Tem lá um homem esclarecido fazendo um discurso, seja da área que for, ou pelo menos da área que lhe interesse. O cara foi jurista numa outra encarnação, pisou no tomate, roubou todo mundo, enganou, fez e aconteceu. Bom, nem quero citar o nome, mas pisou no tomate. Aí ele vai procurar quem para se orientar? Um jurista igual a ele? Vai procurar um jurista sério, né? Um cara que está dando uma palestra sobre jurisprudência, né? Sobre a arte dele, que ele deixou de fazer de certo, e vai se orientar com ele. Ele pode até vir a reencarnar novamente como jurista, para poder corrigir aquilo que ele fez de equivocado. Por que não? É isso? Tem, não lembro qual livro que eu li, o sujeito, ele, se eu não me engano, foi no Céu e Inferno, não tenho certeza, mas ele reencarna, ele dá um golpe em todo mundo, ele usa mal a sua capacidade de administrar dinheiro, ele administra o dinheiro de todo mundo, pega o dinheiro de todo mundo e administra. Ele usa mal aquela capacidade dele, pega o dinheiro de todo mundo e vaza. Adivinha como ele reencarna? Para fazer a mesma coisa. Para fazer exatamente a mesma coisa, administrar o dinheiro dos outros. Quer dizer, a solução para o problema dele está dentro do próprio problema. Tem que passar no para ver se passa. Ele vai ser tentado, ele vai ficar com um monte de dinheiro na mão. E você vai ser tentado a fazer a mesma coisa. Agora depende de você, do que você vai decidir. A coisa pode ficar muito boa para o seu lado e pode piorar muito para o seu lado, se você cometer os mesmos erros novamente. Acho que a possibilidade do erro já é menor, né? Eu acredito que sim, Orlando. Eu acredito que sim, por uma única razão. O cara não quer sofrer o que sofreu tudo novamente. Sabe? A maturidade vem disso, viu? O homem não amadurece se ele não passar por dissabores. Ele tem que passar pelos dissabores, e o desencarne, para a gente desse tipo, é muito doloroso. É muito doloroso. Porque ele tem que... Primeiro que ele tem que descer do pedestal, né? O narizão dele está assim, ele vai ter que baixar o narizão, né? Ele vai ter que se humilhar, tá certo? Acatar, aceitar a vontade do Criador, se humilhar, porque para quem é orgulhoso, para quem é vaidoso, para quem é prepotente, pedir perdão é muito mais difícil do que para quem não é. Para quem não é, pede perdão automaticamente, né? Não precisa muita... O cara reconhece o erro com facilidade. Mas para quem é prepotente, para quem é vaidoso, ele vai ter que se humilhar, porque ele vai começar a entender que somente assim ele vai conseguir refazer os próprios passos, refazer as próprias experiências. Pede desculpa, pede perdão a todos aqueles que ele enganou, todos aqueles contra os quais ele fez coisa errada, e vai começar um processo, porque a partir daí os espíritos se aproximam dele, os bons espíritos, o seu espírito guia se aproxima dele, e ele vai começar a refazer programar para refazer a própria experiência. Mas até aí, o que o cara viveu? Quais são as experiências que esse espírito... Bom, no livro Céu e Inferno nós vamos ver isso. Tem mais de 80 citações, mais de 80 comunicações de desencarnados ali, de todo tipo. Feliz, infeliz, mais ou menos, tem de todo tipo ali. Sofredor,
né? E ali eles relatam sofrimentos atrozes, né? Não é brincadeira. Uma brinca e tal, né? O cara fala, não quero nem saber, deixa para outra. Mas se ele soubesse que ele está calculando mal e que ele está fazendo contra a própria felicidade, ele não falaria assim, não. Aliás, ele faria o contrário, né? Nós vamos ver se a gente consegue, pelo menos, amenizar, né? Amenizar a situação, porque, pelo menos... Mas, normalmente, quem fala, deixa para outra, é só espírito, né? É só espírita. Mas... Não, mas eu escuto espírita falando. Não, eu já vi gente que não é espírita falar desse jeito. Eu já vi. Eu já vi. Deixa para outra. Eu já vi. Olha, tem muita gente que não é espírita, e acha e sabe que vai ter outra vida. E sabe que existe outra vida, não sabe como, ele não define como, porque para definir, para saber como, você tem que estudar. Tem que estudar as leis, senão você não sabe mesmo. Mas a pessoa, olha, o brasileiro principalmente, viu? Principalmente o brasileiro. Eu ouço bastante mulher falando, nossa, encarnação, isso é as que convivem com nós. Não. É as que convivem com nós. Não, tem muita, não é não. Não, tem muita gente. Tem muita gente que fala assim. Tem muita gente que fala assim. Primeira casa onde eu morei, ele falava assim, na outra encarnação, eu quero nascer homem, casar com Pedro, como mulher, que era o marido dela, e fazer ele sofrer tudo. É a vingança do judeu, né? Mas o fato é esse, quer dizer, o que eles estão ensinando aqui é exatamente isso, né? Exatamente isso. Os caminhos que o espírito percorre depois de desencarnado, sobretudo se ele cometeu muitos equívocos, se as experiências dele não foi bem vivida, o sofrimento é atroz, é muito maior que aqui. O sofrimento é muito maior que como encarnado. O pessoal que sofre aqui, o pessoal desencarnado sofre uma enormidade, porque não tem o que disfarçar, como disfarçar e com quem disfarçar. Não tem amenizante, não tem o sono. Hã? Não, mas não é questão de desanimar. Como é que a gente vai desanimar? Não tem por que desanimar. O fato é o seguinte, a gente não pode desfazer os equívocos, e todo mundo os comete, os equívocos do passado, mas a gente pode escrever uma nova história daqui para frente. E o grande problema nosso, eu estou falando nosso aqui da sala, quem conhece a doutrina espírita, é o compromisso e a responsabilidade que assume com o esclarecimento. Eu acho que a gente pode melhorar bastante numa encarnação só, né? Pode, é claro. Nós vamos ver no Céu e Inferno que teve gente que foi contemporânea de Kardec e que saiu deste mundo para o mundo feliz, direto. Mas essa é uma senhora de Girardin, se eu não me engano, o sobrenome dela, e ela desencarna. Kardec faz uma evocação desse espírito, perguntando como foi o desencarne dessa senhora, e como é que foi para ela logo em seguida o desencarne, né? Como que ela sentiu ao desencarnar, e logo em seguida, como aconteceu para ela. Falou, olha, meu desencarne foi perfeito, tranquilo, eu não tive problema nenhum, a minha passagem foi rápida, fácil, tranquila, e ao despertar, eu vivi ao lado de dois espíritos, né? E os espíritos falaram para mim, você está vendo aquela estrela? Estou vendo, e é para lá que a gente vai. Deixei. E ela, depois ela relata, né? Ela fala com minúcias, com detalhes, e você não sabe a felicidade que é desencarnar desse jeito. Não existe palavras, não existe adjetivos para qualificar a felicidade que eu senti, o prazer que eu senti, a alegria que eu senti de desencarnar dessa maneira. É para a gente desanimar? É claro que não. A gente não sabe como é que a gente vai desencarnar. A gente tem que lutar para desencarnar melhor do que a gente está. Esse é o nosso trabalho. Agora, o que vai acontecer com a gente depois de desencarnar, exatamente a gente não sabe. Certamente, pelo relato da maioria dos espíritos, pelo menos, até espíritos que não são espíritas, viu?
Gente que simplesmente relata pela pesquisa de cientistas de outros países, a maioria dos espíritos relatam que ficam muito felizes de deixar o corpo físico. Só o fato de deixar o corpo físico já é uma alegria imensa, um prazer enorme. É um bem-estar. Um bem-estar inigualável. Volta ao estado natural. Exatamente. Você está livre dos grilhões da carne. Só isso já é uma recompensa. Quer dizer, está mais o quê? É para desanimar? Coisa nenhuma. Eu quero mais é que aconteça logo. Eu quero mais é sair fora logo. Vamos lá. Escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados, que eles, isso lhes proporciona ideias que não possuem. Aprendem. Essa é a verdade. 228. Os espíritos, pergunta, os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Deixa eu ver se tem alguém por aqui, não. Resposta. Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Questão 229. Por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que veem os seus inconvenientes? Resposta. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Esse é um grande problema. Grande, imenso. Acreditas que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera. Do que eles estão falando, gente? Os fluidos. Exatamente. Essa atmosfera nada mais é que a atmosfera fluídica que o cara cria com o quê? Com pensamento. O pensamento, eu não sei se vocês vão lembrar, eu acho que a maioria aqui vai lembrar. Uma historieta que a gente aprendia na escola, de um rei, que ele era muito vaidoso, e o costureiro da corte inventou que tinha criado uma roupa para ele, não existia roupa nenhuma, ele saiu pelado na frente de todo mundo. Vocês lembram dessa história, não? Eu lembro. Uma vez, Né? só uma criança que teve a coragem de falar, não, ele está pelado. Então, entendeu? Vaidade, pô. Vaidade. Olha, os espíritos cansam de alertar. A melhor maneira de perder um espírita, seja ele qual for, sobretudo os dirigentes, ou um palestrante espírita, ou um escritor espírita, qualquer um que trabalhe no campo da divulgação da doutrina espírita, é a vaidade. Esse é um grande problema. O cara começa, não, você é bom, hein? O cara não acredita muito no começo, né? Porque ele sabe das limitações, né? Ele sabe. Mas aí vem outro, fala, pô, você é bom, hein? Eu falo, será? Aí vem um terceiro, você é bom, eu acho que eu sou mesmo. Aí vem mais um, fala, pronto, ele se acha Muita tentação. ele se acha o ó do Borogodó, ele se acha a última Coca-Cola gelada do deserto. Hã? Tá vendo? Você tá vendo? Tá vendo? Muito amiga, muito amiga. Não, mas a questão da Então, mas a questão da desenvoltura e da pergunta e resposta não quer dizer que moralmente eu seja a altura dela. O fato é esse. Né? As limitações são muitas. Eu nunca aceitei, viu, Denise? Nunca, graças a Deus, nunca aceitei elogios. Nunca. Eu sei que não, eu não estou falando para você. Eu estou falando que já tive oportunidades em outros casos espíritas, em outros centros. Eu venho de centro espírita desde os 22 anos de idade. Já faz algum tempo, 45 anos já, né? Entendeu? Já vivi bastante experiência dentro do centro espírita. Já fui elogiado
paparicado e já fui atacado também. Mais atacado que paparicado. Mas eu nunca aceitei, por não aceitar justamente os paparicos, entendeu? Porque eu sei das minhas limitações e eu sei o quanto isso pode custar em termos de eficiência do trabalho. Trabalhos, nós somos, como fala Kardec, divulgadores de segunda ordem. Nós não temos razão nenhuma para nos sentirmos envaidecidos de absolutamente nada. Pelo contrário, a gente deve ficar preocupado. Eu sei, eu preciso dar conta disso. Eu tenho responsabilidade. Esse é o compromisso. Mas olha, quando eles falam aqui da vaidade, tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Quando o cara é vaidoso, a primeira coisa que ele faz é não aceitar palpite a respeito daquilo que ele sabe. Eu sei e está acabado. Se vier um cara que sabe mais do que ele e dá conselho para ele, ele fala que o cara está errado. Não, não aceito não, eu sei, pô. Eu sou eu. Esse é o problema. Né? Porque a gente deve ter o bom senso de pelo menos aprender a ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Pelo menos. Né? Aí você ouve, pô, não, o cara está certo, pô, vou mudar meu ponto de vista. Certo? Vou mudar minha maneira de ver isso. Né? Eu, por exemplo, dentro da casa espírita, sempre ouvi dizer que vontade é atributo do espírito. Aí eu leio a Revista Espírita de 1864 e Kardec declara textualmente que vontade não é atributo. Entendeu? Então, o que você faz imediatamente? Ele é o mestre, não aqueles que falam dentro do centro espírita. Ele é o mestre. E se o mestre falou, ele tem razões para isso. E o que é a vontade? A vontade, ela é decorrente da determinação do espírito em usar a sua inteligência. Ele usa a inteligência como um emulador. E ele intelige, ele entende, ele cria, pelo desenvolvimento da inteligência, a capacidade de discernir com mais qualidade e usa esse discernimento para impulsionar a sua vontade no sentido de realizar aquilo que ele deseja. Então, não é um atributo, é uma consequência do bom uso da inteligência. Kardec explica claramente lá. Agora, peraí, eu vou continuar com a minha opinião de que é um atributo? Não, não é um atributo. Porque estava assim, né? Inteligência, vontade e pensamento. Não, Que não é. são os três atributos do espírito, né? Então, não é. Não é. A vontade não. A vontade não. O pensamento pode até ser que seja um atributo. Eu ainda não li nada a esse respeito. Então, continuo com a opinião de que seja um atributo. Mas a vontade não é. O mestre falou. Outra coisa que a gente ouve, muita gente dentro do centro espírita dizer é o seguinte: eu não sei quem é o espírito da verdade. Eu sempre pensei o quê? Pela maneira do espírito da verdade se pronunciar, pela maneira pela qual ele escreve, pela maneira que ele se refere às coisas, tem tudo a ver com a maneira de Jesus se pronunciar, da maneira de Jesus se referir às coisas, de Deus, dos homens, etc. Uma vez eu leio na Revista Espírita, uma senhora faz a pergunta, 63, se eu não me falha a memória, se o Espírito da Verdade era Jesus. E Kardec responde: você acha que quem deveria ser o Espírito da Verdade? É claro que é Jesus, ele fala. Quer dizer, o mestre dizendo, afirmando textualmente que sim, Jesus é o Espírito da Verdade. Uma vez eu perguntei sobre o Felipe, não sei. Então, mas eu sei, eu fico com Kardec. Não tenho dúvida. Eu fico com Kardec. Kardec não ia. Ainda mais Kardec, que é um cara extremamente responsável, né? Um sujeito que não falava abobrinha, que não falava impropriedades, tá certo? Fazendo uma afirmação como essa, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que é assim. Olha, parece que desconectou o Facebook, viu? Conecte no... Deixa eu colocar aqui. Conecte no... E
Tudo bem. Deixa eu passar para o pessoal aqui. Deu problema aí no Facebook, viu? Travou no Facebook. Travou aí. O pessoal tem que ir para lá, porque parece que a coisa aqui parou de vez, né? O vídeo foi interrompido. Concluir aqui, deixa eu ver se eu volto de novo. Vídeo ao vivo aqui. Deixa eu ver aqui se o pessoal está por aí ainda. Eu conectei, vamos ver se eles estão por aí ainda. Voltou no Facebook aqui. Voltou? Eu reconectei. Tá. Vamos ver se o pessoal está por aí ainda, né? Muito bem. Mas vamos lá, seguindo aqui os nossos estudos. Nós estamos na 229, é isso? Que é pergunta da questão 229. A Rose está aí. Foi um pedacinho da resposta. Como é que é? O senhor já leu a primeira frase da resposta. Ah, não li a segunda? Tá bom, a Rose reconectou, Lorival França, Nery também entrou. Sejam todos bem-vindos. Então, a segunda parte da resposta da questão 228 é a seguinte: mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Questão 229. Por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que venham os seus inconvenientes? Nós estávamos nessa, né? Tá, a resposta é: tens no mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vividas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas as coisas más, pois o espírito não está inteiramente despreendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. A Fernanda Roberta está conosco também, seja bem-vinda, viu, Fernanda? Vocês que estão aí pela internet, a Roselene, Lorival, a Fernanda, se por acaso der problema, que já deu, reconectei agora no Facebook, entre no nosso canal no YouTube, porque o YouTube está muito mais estável do que o Facebook. E é só vocês digitarem aí na internet AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas, e se conectarem no nosso canal no YouTube. Até tem mais recursos, né? Dá para jogar na televisão. Se vocês tiverem televisão que aceite essa conexão, fica muito melhor, muito mais conveniente para acompanhar, tá bem? Sejam todos bem-vindos aí. Questão 230. O espírito progride no estado errante? Resposta dos espíritos superiores: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Quer dizer, depende sempre da determinação, do livre-arbítrio do espírito. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas, né? Aprende em estado de erraticidade, pela sua determinação, pela sua vontade, pelo seu desejo, e coloca em prática como encarnado. Questão 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Resposta: mais ou menos, segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. Aqui está o segredo. Aqui é que está o verdadeiro segredo da felicidade do espírito. Desmaterialização. Desapego das coisas materiais. Esse é o segredo. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade. E isso é uma punição. Aí eu acredito como punição. Não poder reencarnar à vontade. Aí sim. Aí eu acredito como punição, porque ele sabe
o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele precisa fazer e não lhe é permitido de imediato voltar a reencarnar para poder corrigir esses erros. E ele deve ficar muito ansioso para fazer isso, porque eu não sou feliz aqui, eu não estou feliz, não estou bem. Eu sei que preciso reencarnar, mas não posso. Quer dizer, isso é uma demonstração clara de que as leis do Criador agem de maneira a mostrar para o espírito: você precisa aprender algo que você não aprendeu ainda. Tem alguma coisa entre o seu estado errante, o seu estado de erraticidade e a sua encarnação que ainda está por ser feito. Aprender alguma coisa, mudar alguma característica, mudar alguma maneira de pensar, ver as coisas de um outro ponto de vista, para poder ajustar a sua situação a uma encarnação exitosa. Porque preparar uma encarnação exitosa precisa ter conhecimento e determinação, senão a pessoa não prepara. A Regina Carvalho entrou, está conosco e está dizendo uma boa noite a todos. Boa noite, viu, Regina? Seja bem-vinda. Repito a todos vocês que estão por aí, se por acaso falhar a conexão com o Facebook, conecte no nosso canal do YouTube, tá bem? A AJEE, A de Aurora, G de Jorge, E de Ernesto, E de Ernesto. Associação Jauense de Estudos Espíritos. O senhor falou G de Jorge, é J. Associação Jauense, é J. É J, e Jorge? Não, o senhor falou G. Falei G? Desculpa, então é J de Jorge. Não é J de gato. Tá bom, sejam todos bem-vindos. Se por acaso falhar, conecte-se lá. Se não são inscritos ainda, inscrevam-se no nosso canal. Nós estamos precisando de inscritos para poder transmitir pelo celular através do YouTube. Então não temos o número ainda suficiente de inscritos para poder transmitir. Então, para nós, quanto maior o número de inscritos, melhor. Muito bem. Questão de número 231. Os espíritos errantes... Ah, não, essa nós já lemos. A 232. Questão 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Resposta: conforme. Olha, quando ele fala todos os mundos, até arrepia, né? Olha o tamanho do universo, gente. Já pensou um espírito que tem liberdade, um espírito superior, um espírito mais elevado, que tem a liberdade de percorrer todos os mundos? Por que esse cara não aprende? Buraco negro entra no outro, né? Hã? Buraco? Que buraco é esse? Onde é que tem buraco? Hã? Parece que está em Jaú, não está asfaltado. Não tem buraco, não, ué. Eu fico imaginando. Não, eu fico imaginando o que esse espírito não aprende, né? O que ele não aprende em estado de erraticidade. Como é que esse cara, como é que está a cabeça desse cara quando ele encarna? Né? Como é que está o conhecimento dele, o alcance? Né? É por isso que a gente vê, de vez em quando, explodir umas tecnologias no mundo. Por onde saiu isso? De onde saiu esse troço? Da onde esse sujeito tirou esse conhecimento? Porque realmente é de causar espanto, né? Surpresa. Mas ele diz assim, oi. O espírito, ele pode adquirir elementos do próprio conhecimento? Como é que é? Ele tem que vir de outro conhecimento. Claro que tem. Conhecimento não é uma coisa que acontece por acaso. As grandes descobertas, os grandes inventos, são espíritos que vão aprender, desencarnam, vão aprender essa tecnologia em outros planetas e depois encarnam para trazer essa tecnologia para o planeta onde ele está encarnado. Ou como é que você acha que foi descoberto o fogo em mundos primitivos? A roda? Como é que você acha? Por acaso? O cara lá deitou, imaginou uma roda, levantou e fez uma roda. Não é assim. Tem que encarnar um espírito que tem inteligência desenvolvida, conhecimento,
para chegar no mundo como esse, apesar de um corpo limitado, de uma inteligência limitada que ele vai receber, mas ele tem aquilo latente dentro dele. Ele vai dar um jeito de externar aquele conhecimento dele de alguma maneira, se for destinado para isso. E normalmente o espírito, quando uma inteligência avançada que encarna no mundo primitivo, ele vai destinado exatamente a levar essas coisas. Mas o senhor, como espírito, não pode inventar uma coisa? Como espírito? O espírito adquire conhecimento, como qualquer outro. Não, mas o senhor pode inventar coisa? Não, o espírito não tem que inventar nada, ele age... O espírito não cria nada. Tudo é de outro? Não, não é de outro. É assim, ó, o espírito, ele age sobre a matéria. Todas as derivações do fluido universal são ações do espírito sobre a matéria. Muito bem. Nós estamos, vamos supor que o William Herrera esteja na sua 100ª encarnação como espírito. Tá bem? Aí você tem espíritos lá que estão nas últimas encarnações para deixarem a encarnação e tornarem-se um espírito puro. Quantas milhões de encarnação tem um espírito como esse? Quanto ele já agiu sobre a matéria? Quanto de experiência, de desenvolvimento tem esse espírito que o Luiz Herrera não tem? Então ele não criou nada. Ele foi desenvolvendo, aprendendo com outros, aplicando, desenvolvendo, aprendendo com outros, aplicando. É assim que a coisa funciona. É assim que a coisa... Nada se cria. O espírito, ele aprende e aplica. O que ele pode fazer é melhorar uma tecnologia, melhorar um conhecimento, melhorar aquilo que outro fez de maneira mais rude, mais rústica, mais inicial, vamos dizer assim. Então ele parte do já conhecido, do mais simples, para o mais sofisticado. Então, ele aprende. Toda a tecnologia criada na Terra é aprendida com tecnologias anteriores, com conhecimentos anteriores. O cientista, ele parte de algo já conhecido para algo mais sofisticado. Por exemplo, eu não sei se vocês fizeram na escola um aparelho chamado hidrólise. Lembra desse aparelho? Não. Você lembra? A hidrólise é um processo através do qual eu fiz esse aparelho e ganhei nota boa, porque eu sempre gostei de ciência. Não fui para esse caminho, porque não era a minha encarnação, não era essa. Mas a hidrólise é um aparelho através do qual você separa hidrogênio do oxigênio. Você dobra um fio, ele fica assim no fundo de um não é tubo de ensaio, é um negócio de vidro, um pote de vidro que usa em laboratório, assim alto, assim, com esse diâmetro aproximadamente. Então você dobra o fio, ele fica no meio, uma ponta, e você preenche aquele fundo do copo com tanto assim de parafina, de modo que as duas pontas fiquem assim para cima. Aí você emborca um tubo de ensaio em cima daquelas pontas de fio. Os tubos de ensaio ficam ocos por dentro, ficam vazios por dentro, não ficam inundados por água. Você emborca. E você liga duas baterias. Aliás, o positivo e o negativo da bateria em cada fio. Pega a bateria, positivo e negativo em cada fio, e aquilo vai provocar um processo chamado hidrólise, que é o processo através do qual você separa hidrogênio do oxigênio. Eu fiz esse aparelho na escola. Então, mas é interessante. Quando você tira os dois tubos de ensaio da água, tá? Os dois estão sem estar inundados pela água. Um tem oxigênio. Você risca um fósforo e coloca embaixo, não acontece nada. O outro você risca um fósforo e coloca embaixo, cai. Bom! O hidrogênio que pega fogo. Então, a tecnologia para separar hidrogênio do oxigênio já existe há muito tempo no nosso mundo. Eu fiz esse aparelho, eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Ele já faz 60 anos atrás, que eu fiz, já era um processo conhecido há muito tempo. Quer dizer, o homem já tinha criado motores para mover máquinas movidas a hidrogênio. E hoje já se fala em mover automóveis com hidrogênio. Essa tecnologia já é conhecida há muito tempo, só não se aplicou por inconveniência financeira. Porque onde é que vai gastar o petróleo? Mas já que o petróleo vai ser obsoleto. Já. Isso aí é um processo bem...
Não interessa para a indústria petrolífera, não interessa que o hidrogênio tome, porque você vai tirar o combustível da água. Você vai lá na torneira, enche lá o seu carro, lá o depósito de água, e sai andando com o carro, com o processo de hidrólise. Já tem gente que faz isso. Já tem gente que faz isso. Então, o fato é que ninguém conhece ou ninguém desenvolve uma tecnologia desde que essa tecnologia não seja conhecida. Nada é dado para o homem de graça. Os espíritos falam isso. Tudo é trabalho do ser humano. Tudo é trabalho do homem. O homem tem que trabalhar, conhecer, aplicar, desenvolver, se esforçar para alcançar os resultados. Os espíritos, aliás, os espíritos não surgiram no mundo, na década, em meados do século XIX, para dar para o homem as coisas de graça. Eles se ensinaram para trazer conhecimento, mas não é para dar nada de graça, não. Não tem nada de graça. Fabiana está conosco, bem-vinda, viu, Fabiana? Cone Silva também. Bem-vinda. Então, o fato é esse, gente. Vamos anotar aqui a questão 200 e... Nós não acabamos o 229 ainda? Hã? Nós acabamos o 229? Não, então 232. 232? Ô, caramba. É verdade. Então, vamos anotar aqui a 232. Vamos começar a partir dela no próximo encontro. Hoje é dia 1/7/19. Para a próxima segunda-feira. Muito bem. Mas o conhecimento é isso, viu, Denise? O conhecimento é isso. Não tem? Eu achava que a gente podia criar alguma coisa. Não, na realidade, quem faz esse tipo de trabalho, de auxílio, são os espíritos superiores, os espíritos puros que fazem esse trabalho de ajuda para que os espíritos desenvolvam as tecnologias. Mas a tecnologia é sempre uma coisa conhecida desde há muito tempo. Como é que os espíritos puros chegaram a ser espírito puro? Só com conhecimento. Então, o que para a gente é novidade, é descoberta, para eles não é novidade, faz muito tempo. Ah, não vou criar nada. Bem-vinda, Fabiana. Prazer. Boa noite para você também. Mas o fato é esse. Eu vou voltar a pedir a todos esses que estão conectados à nossa página no Facebook que se inscrevam no nosso canal no YouTube, por favor. Se vocês puderem fazer essa gentileza. O nosso canal é AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas. Nos dê esse prazer de se inscreverem lá. Cliquem lá no sininho para receber as nossas notificações, que a gente sempre está publicando vídeo com estudos referentes à doutrina dos Espíritos na nossa página. Tá bem? Eu muito grato pela presença de vocês conosco aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa mal conversada? A Denise quer criar alguma coisa. Você quer criar, Denise? Eu falei para criar um filho, eu não Você pode criar um filho, que é uma coisa bastante difícil, não é para qualquer um. Você pode, inclusive, você pode fazer o seguinte: na próxima encarnação, você pede que venha com manual. Eu só aceito ser mãe se vier com manual. Ela já criou um comprimido que acaba para ser formado com 3 copos d'água. Comprimido desse tamanho, 3 copos d'água para descer. Mata a sede de qualquer um. É que nem emagrecer com café com leite, né? Também dá certo, né? Muito bem. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutir as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade
a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos dignos da sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.